Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje é o dia da gente descobrir aqui como é a arte de começar novamente. Título em tradução livre do 7º álbum de estúdio da Demi Lovato, lançado nessa última sexta-feira, 2 de abril. Ao longo dos seus mais de 10 anos de carreira na música, a pequena jovem revelada como uma das estrelas da família Disney cresceu diante dos olhos do público, sempre expondo seus dias bons e ruins através do seu repertório, o que a tornou um dos nomes de maior reconhecimento na música pop mundial. Ainda que a cada novo lançamento todos os seus trabalhos tenham sido apresentados ao público como seu mais pessoal até então, em seu novo disco, Demi traz reflexões não só do que rolou na sua vida pessoal nesses últimos meses, mas como, pela primeira vez, ela parece não ter mais receio de florear sua própria narrativa, evitando conclusões e se abrindo a tentativas. Acompanhado do documentário de mesmo título, o disco é quase que um complemento do Demi Dance with the Devil, tornando as 19 faixas do álbum quase que uma trilha sonora não oficial da obra e trazendo ainda novas perspectivas sobre histórias que não foram adicionadas nele, não foram contadas nele. Ou, melhor, né? Pelo menos até onde a gente já assistiu, já que eu tô gravando esse vídeo antes do episódio 4 e final sair. Acompanhando as trajetórias de todos os ex-acts que a Disney revelou, não parece ser aí uma coincidência que quase todos eles tenham guardado lembranças traumáticas desse período da vida deles. Mas no caso da Demi, além do que aconteceu com ela ter sido extremamente pesado, como, por exemplo, ela revelando que perdeu a virgindade para um colega de elenco que a molestou, e mesmo ela tendo notificado, nada foi feito e ela teve que continuar trabalhando com ele na época, suas batalhas pessoais que iam desde distúrbios alimentares à dependência química, algumas vezes até validado ou até mesmo condicionado pela equipe com a qual ela trabalhava, acabou tornando ela um espelho desses perigos que o sucesso e a fama pode trazer para uma pessoa nos dias de hoje. Mas, ainda que tenha rolado aí várias quedas nesse processo, ela nunca desistiu de tentar se levantar novamente. A gente já começou o vídeo, né? Mas é sempre bom deixar aquele lembretezinho de deixar o like aí no vídeo para não esquecer na hora de sair, se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas atualizações e bora aqui continuar. Anunciado oficialmente em março desse ano, a produção do Dance with the Devil, The Art of Starting Over, já havia começado aí muito tempo antes, né? Com a primeira amostra real dele sendo apresentada no Grammy do ano passado, no seu grande retorno aos palcos com Anyone. Após o lançamento de Sober, em junho de 2018, Demi contou em entrevista ao apresentador Zane Lowe que, mesmo ela aparecendo ali clamando por ajuda, ninguém foi capaz de estender a mão para ela, sendo essa a inspiração para a faixa de abertura desse seu novo álbum, que foi escrita e gravada dias antes de um dos momentos mais difíceis da sua vida, e aqui a gente está falando da overdose que ela sofreu em julho do mesmo ano, e que fez ela se afastar por 1 ano e meio do show business. Anyone nunca chegou a ser trabalhada como single, a música sempre foi ali mais uma reintrodução dela à música, até mesmo para pontuar o motivo dela ter se afastado em primeiro lugar, né? Mas ainda que a continuação do álbum tenha demorado aí um pouquinho, ainda em 2020 Demi trabalhou bastante. Singles como I Love Me, It's Okay Not To Be Okay, em parceria com Marshmello, e I'm Ready com Sam Smith, circularam por aí ao longo do ano passado e cada vez que um deles saía a gente ficava ali na expectativa para ver se o álbum era ou não anunciado. Mas duas coisas que eu acho que colaborou para que ele fosse sendo adiado até agora. A primeira não é nem exatamente um achismo, mas sim uma certeza, né, de que a pandemia aí de alguma forma acabou mudando ali alguns planos que ela tinha e de 2020 fez com que o álbum só saísse agora em abril de 2021. E a segunda é que, por mais que todas essas, se a gente for olhar, né, estivessem ali alinhadas em uma mesma perspectiva de composição, vamos dizer assim, e nisso a gente pode incluir aqui até mesmo a Still Have Me, por exemplo, que só foi divulgada nas redes sociais dela. Se você pegar cada uma delas individualmente, elas apontam para lugares bem diferentes em termos de sonoridade. I Love Me tem aquele toque que propositalmente remete aos tempos dela na Disney, cujos trechos do clipe até retratam isso também. It's Okay e I'm Ready vão ali para um lado mais eletrônico e pop de rádio. E assim, em questão de narrativa, até que daria para ela colocar na tracklist se ela quisesse essas músicas, mas algo que eu senti foi que dessa vez a Demi prezou mais do que nunca em toda a carreira dela que esse material soasse o mais coeso possível do começo ao fim em todos os aspectos. E nisso não só em questão de letras, mas como até mesmo em sonoridade e produção também. Nesse novo trabalho dela, a gente consegue perceber as influências que ela sempre carregou de soul e R&B, adicionando agora umas pitadas de pop dos anos 90 e country também, algo que ela até já havia feito antes, se a gente for parar pra ver, né, mas que nunca foi ali um destaque na discografia dela. Com a voz que a Demi tem, ela pode cantar, qualquer coisa que vai dar certo, e às vezes eu até acho que ela se confiou tanto nessa grande voz que ela tem, isso realmente ninguém pode negar,
que ela acabou deixando de lado outros elementos que também são ali bastante importantes na hora de compor o repertório e as músicas dela. Mas dessa vez eu senti que realmente houve ali um cuidado bem maior para que todos os gêneros, histórias e até mesmo a ordem das músicas se harmonizassem. Porque, por exemplo, no Tell Me You Love Me, as 3 faixas de abertura eram Sorry Not Sorry, que era ali um R&B bem radio-friendly, depois Tell Me You Love Me, que era a balada vocal, e Sexy Dirty Love, que já era ali um dancezão. Então era tipo, 3 faixas, 3 gêneros diferentes. No Dance With The Devil isso não acontece porque aqui a gente também tem as suas nuances e a sua variedade de estilos, mas é algo que você vai sendo ali levado e percebendo e não com cortes tão bruscos, sabe? Tanto que falando desse lance de trinca de abertura, nas 3 primeiras músicas do disco a gente tem ali um capítulo à parte da história que ela tá contando agora, que são justamente mais focadas nesse período mais turbulento e que inclui a overdose de 2018 e as consequências dela. Como a gente já falou, Anyone foi a que precedeu o fatídico dia, e quem sabe se alguém tivesse ajudado ela, talvez nada disso tivesse acontecido. Dance With The Devil, o primeiro single oficial do álbum, narra com o auxílio do clipe o dia do ocorrido e tudo o que aconteceu nele, e a ICU meio que tem ali um duplo sentido, pois apesar dessa ser a abreviação equivalente à UTI nos Estados Unidos, a pronúncia é a mesma de Eu Te Enxergo, e que retrata o dia em que ela acordou no hospital e descobriu que tinha ficado parcialmente cega, a ponto de nem conseguir reconhecer a sua irmã mais nova que estava ali, do lado dela na cama. Vale pontuar que no dia em que ela acordou, os problemas de visão dela estavam realmente grave, ali nesse nível dela nem conseguir reconhecer uma pessoa que estava do lado dela, mas apesar de ter sim ficado sequelas, em uma entrevista ao The New York Times, a Demi revelou que hoje ela já conseguiu se recuperar o suficiente para, pelo menos, conseguir ler um livro sozinha. Considerando a era como um todo, eu acho que foi até bom ela não ter se apressado para lançar o álbum ainda no ano passado, como estava previsto, pois apesar de não ser aí uma música muito comercial, Dance With The Devil foi sem dúvidas a melhor forma que ela teve ali para abrir oficialmente essa era. É forte, é intensa, é verdadeira, é uma música que permite a Demi explorar a principal assinatura dela, que é esse poderoso vocal que ela tem, mas não só isso, como por si só é uma ótima música cuja construção dela, a forma como ela vai crescendo, até me lembra alguns clássicos como Feeling Good, da Nina Simone, ou trazendo assim para algo mais contemporâneo, Take Me to Church, do Rosier, eu imagino que em algum momento, de alguma forma, I Love Me foi ali pensada ou até mesmo cogitada para ser o carro-chefe do disco, mas ela tem entrado ali no finalzinho de uma edição especial como uma faixa bônus, para mim foi o suficiente, até mesmo o melhor para ela. Antes das histórias desse seu novo recomeço se iniciar, a gente tem ali uma intro onde ela literalmente faz um convite para essa sua nova fase dizendo: eu perguntei se alguém conseguia me ouvir enquanto eu dançava com o diabo, e por causa disso, eu estava cega, mas agora eu vejo. Deixe-me te levar em uma jornada, em que derruba a minha pele do passado e incorpora a pessoa que sou hoje. Essa é a arte de recomeçar. É justamente com essa deixa que uma nova parte do álbum começa e novos tons de composição e sonoridade começam ali a dar as caras, e a vibe que eu senti é de algo assim bem terreno e até mesmo acolhedor, porque por mais que esse seja um álbum pessoal, não é como se ele fosse autocentrado do começo ao fim. Tipo, não é como se ela estivesse dizendo: senta aí e escuta essas 19 músicas que eu vou estar falando só sobre mim mesma, sabe? Óbvio que as 3 primeiras sim, mas a partir da segunda música título, e é até engraçado que esse álbum tem aí 2 faixas título, né? A gente vai começando a notar esse outro mood, tanto que em Lonely People, que dentre ali algumas referências a Romeo e Julieta, ela aborda a importância de você tentar conseguir ficar bem mesmo em momentos que você estiver sozinho, pois evitar isso pode te render uma vida bem triste e cheia de decepções. Essa é uma música que tem uma energia bem, como é que eu posso dizer, cante junto comigo, e apesar de não haver, né, obviamente, uma previsão de turnê, essa é uma que eu acho que não pode faltar no setlist porque ela tem ali uma carinha de funcionar muito bem ao vivo. De alguma forma, ela até me lembra um pouco Here We Go Again, assim como, aliás, The Way You Don't Look At Me também, só que nessa daqui sendo um pouco mais específico, algo bem Catch Me, sabe? Não sei se são os acordes que me faz querer pensar isso. Posso até estar viajando, né? Mas foi um feeling que eu tive. No vídeo que a gente fez aqui sobre a carreira da Demi como um todo, um ponto que eu achei legal de destacar, não que esse ponto seja um ponto legal, né? Mas que eu achei importante de frisar, foi o quão controladora era a antiga equipe dela, que, no auge do absurdo, tentava comandar até o que a menina podia ou não comer e montava ali um cardápio, né, também, que sequer permitia que ela comesse frutas por conta do açúcar natural que elas tinham. Esse é um tópico que, se a gente for parar pra ver, vai bem mais além do que parece, caindo até mesmo em questões como autoconfiança e distúrbios alimentares.
Demi já chegou até falar que a primeira vez que ela ganhou um bolo em seu aniversário foi quando ela já estava com a equipe do Scooter, e que, apesar de ser aí algo tão singelo, né, pra ela foi algo que marcou muito, tanto que esse é o tema principal que ela aborda em Melon Cake, relembrando o dia em que ela ganhou ali um melão disfarçado de bolo, pois dar uma fruta pra ela no dia do aniversário dela até que eles permitiam, mas um bolo de verdade aí já seria demais. É muito louco, né, esse choque da gente pensar que uma celebridade rica e bem-sucedida como a Demi, que teoricamente, né, tem aí acesso a tudo que o dinheiro pode comprar, no fim das contas, nem um bolinho de chocolate que a gente faz ali em meia hora na cozinha, ela podia comer. Marcando esse como seu álbum com mais participações especiais desde o Unbroken, no The Art of Starting Over, Demi recebeu convidados como Ariana Grande, Noah Cyrus, Sweet e Sam Fisher, que aliás, a parceria deles em What Other People Say foi a única colaboração que ela fez com outros artistas antes do álbum ser lançado, que realmente acabou sendo escolhida para fazer parte da lista de músicas oficiais dele. Por conta desse grande encontro das duas que os fãs há anos já aguardavam que acontecesse, Met Him Last Night com a Ariana acabou se tornando aí uma das que mais se destacou desde que o álbum foi lançado, e se eu não me engano foi até a única música do disco que entrou na Today Top Hits, a maior playlist do Spotify. Então, por conta de tudo aí que ela envolve, eu acho que nem vai ser aí uma grande surpresa caso logo em breve ela seja anunciada como próximo single. O que eu acho que funcionaria aí muito bem, até mesmo para a narrativa da era, já que, assim como Dance with the Devil, aqui elas também estão ali falando sobre esse contato ali com ele, que apesar de reconhecer que é prejudicial, às vezes esse caminho perigoso é algo que elas nem conseguem evitar. Já a parceria com a Sweetie em Minha Namorada é o Meu Namorado, tem aí um dos títulos mais legais desse álbum, já que só por a música ter esse nome, eu deduzo que todo mundo aí já saiba sobre o que ela se trata, né? Principalmente a Demi sendo aí uma pessoa abertamente bissexual. Combinando esse visual bem estético e meio caleidoscópio que a capa apresenta, outra surpresa bem agradável nesse disco são as texturas que a Demi explorou em músicas como Carefully, The Kind of Lover I Am e Butterfly, porque é aquilo que a gente já falou, né? Dá aí qualquer base pra Demi que ela vai soltar a voz e arrasar. A voz sempre foi aí a maior característica do trabalho dela, só que agora ela tá se abrindo para novas possibilidades e explorando sons que até então eu acho que eu nunca havia visto ela fazendo. Tipo, eu acho que eu nunca vi ela usando autotune, por exemplo, e isso nem é o caso dela precisar ou não, porque isso a gente sabe que ela não precisa, mas as distorções que foram usadas no refrão de Butterfly, fala aí se não deu ali todo um toque especial para que a música ficasse mais climática, entende? E só comprovando uma outra coisinha que a gente também já havia falado naquele outro vídeo sobre ela, é que desde o Unbroken, pelo menos uma música de cada um dos seus álbuns sempre foi dedicada ao pai dela, e em uma entrevista à Apple Music, a Demi confirmou que aqui no Starting Over, a faixa dedicada ao Sr. Patrick é justamente essa. Butterfly, 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 hi. E assim, vocês lembram daquele polêmico rolo que ela teve ali com o ator, como é o nome dele? Max Eric. Aquele mesmo que fez lá aquela live super cringe quando eles terminaram, meu Deus, dá uma vergonha de assistir aquilo, como é que aquele menino é ator fazendo uma atuação daquela, né? Então, ao que tudo indica, a faixa 50 Minutes é uma referência aos 15 minutos de fama que ele teve ali tentando montar em cima do relacionamento deles. Há quem diga que em Lonely People também tem ali um shadezinho pra ele, mas eu acho que nenhuma foi tão direta quanto essa. No documentário, Demi pontuou que ela não tá 100% sóbria, pois ela assumiu que ainda faz ali o consumo daquela verdinha, né, que vocês devem conhecer. Mas esse é justamente o modo de recuperação conhecido nos Estados Unidos como California Sober, que basicamente consiste em você tentar evitar o consumo de álcool e praticamente qualquer outro tipo de droga, mas abrir aí essa exceção como forma de controlar a abstinência. Não é o recomendado para a maioria das pessoas, mas também é aquilo, né? Não existe apenas um tratamento que vá atender todas as pessoas do mundo, e é justamente sobre isso que ela fala na 16ª faixa do álbum, que vem logo acompanhada do seu poderoso cover de Mad World. Fazendo um pequeno resumo de toda a obra, e até mesmo relembrando aí as suas más escolhas e como ela foi vista ao longo de todos esses anos, Good Place fecha num tom acústico o álbum, dessa vez sem as promessas de que tudo foi superado, mas que, pelo menos agora, ela se encontra em um bom lugar. Apenas 2 dias após o lançamento do álbum, Demi lançou nesse domingo a versão deluxe do mesmo, que entre versões ao vivo das 3 faixas de abertura, trouxe ainda a inédita Sunset, que, com uma roupagem ali bem gospel, aparentemente fala sobre não deixar que a escuridão da noite e afaste da luz. Eu gostei bastante, aliás, e eu acho até que ela só não entrou na versão principal do disco por ela ser de um gênero tão específico que não ia harmonizar com as outras que foram escolhidas para entrar, mas
é aí uma ótima música e que a gente tem pelo menos como faixa bônus, né? Entregando aí o álbum mais bem avaliado de toda a sua carreira até o momento entre os críticos, Dance with the Devil, The Art of Starry Nova chegou a receber nota máxima do The Telegraph e registra atualmente a média de 79 no Metacritic. A inocência e despretensão dos seus primeiros trabalhos tem ali o seu charme, não dá pra gente negar. Eu amo Here We Go Again e Unbroken. A sua constante evolução, né, aí no Confident e no Tell Me You Love Me trouxe aí uma das melhores músicas de toda a carreira dela, mas eu acho que eu vou falar aqui sem medo de quem vai ou não concordar com a minha opinião de que, pra mim, esse é o álbum da carreira da Demi. Vocês já escutaram? O que acharam? Falem aí nos comentários. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.